Olá, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais um estudo do nosso livro Catecismo Nova Cidade. Hoje a gente está na pergunta de número 36. A pergunta é: o que cremos a respeito do Espírito Santo? Uma pergunta bem doutrinária e a gente vai falar agora na terceira parte do livro. Se você lembrar dos estudos anteriores, a gente já falou de Deus, Deus como Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Demos uma ênfase maior na ação de Deus, no amor de Deus, na forma como Deus age na vida do homem. Falamos sobre o homem, falamos depois sobre a queda e na segunda parte do livro falamos sobre a pessoa de Jesus. Falamos a respeito de salvação, regeneração, vida nova com Deus, falamos muito disso. Então, a ideia do livro não é só um estudo de um dia e você participou ali da igreja ou aqui da nossa live ou pelo YouTube, depois a live vai para o YouTube. E aí, beleza, você construiu sua ideia ali de um dia do estudo. O interessante é você estudar mesmo todo ele, né? Todo o livro, de forma devocional, de uma forma de crescimento, porque a gente está falando de doutrina. Doutrina bíblica, não é a doutrina da Igreja Batista em si, não é a doutrina da Igreja Presbiteriana, não é uma doutrina de uma igreja A, de uma igreja B, é uma doutrina bíblica. E dentro dessa doutrina bíblica, a gente tem alguns comentários de reformadores. Hoje, por exemplo, o comentário é de Agostinho de Hipona, do terceiro século depois, de Cristo, na igreja ainda católica, antes da Reforma Protestante. Agostinho, que escreveu Confissões de Agostinho, que a gente usa no seminário teológico, e ele fala a respeito da graça. Interessante destacar que Agostinho gostava muito da carta de Romanos, você acredita nisso? E ele entendia a salvação pela graça, salvação pela fé e não por obras. Essa ideia de salvação por obras, os próprios dogmas e tudo mais, ele começou a partir do século XV, século XIII, XIV ou XV, alguma coisa assim. Desculpa, gente, tomar bastante água aqui, me hidratar bastante para esse estudo de manhã. Uma outra coisa que eu queria destacar, poxa, muita gente já entrou, não consegui dar bom dia, vou fazer aqui então agora rapidão. Fala aí, David, tudo bem, professor? Bom dia. Garcês Damascena é a pastora Miriam, seja bem-vinda aí. Eric, seja bem-vindo. Minha esposa, Jacó, legal vocês estarem com a gente nessa manhã. Sejam bem-vindos. Desculpa, não consegui dar bom dia para todo mundo aí. Doutor Álvaro Robson, olha o Robson Álvaro, seja bem-vindo, doutor. Deus abençoe aí. Então, uma das coisas que a gente tem falado aqui nos nossos estudos é esse conhecimento progressivo a respeito de Deus. E hoje a gente vai falar um pouco da pessoa do Espírito Santo. Para a gente iniciar então o estudo, eu vou chamar o Jacó aqui. E antes da gente trazê-lo para o nosso estudo, eu queria orar com você. Orar agradecendo a Deus pela semana que nós tivemos, orar agradecendo a Deus pelos livramentos a qual tivemos, orar agradecendo a Deus por tudo, porque se temos vida e temos a oportunidade de presenciar mais um dia aí com todas as belezas que Deus nos deixou, é porque Deus tem cuidado de nós. Bom dia a todos, vamos orar. Deus e Pai, obrigado. Obrigado por essa live, por essa oportunidade de logo pela manhã estudarmos a Tua Palavra. Obrigado porque o aspecto de estudo de uma escola bíblica dominical existe de fato nesses estudos. Há a participação dos irmãos, há a interatividade com aqueles que nos acompanham e há o crescimento espiritual. Meu Deus e meu Pai, nós te pedimos que o Teu Espírito nos conduza para todo o conhecimento da Tua Palavra e que possamos então conhecê-lo cada vez mais, prosseguir em conhecer o Senhor. Obrigado por todas as bênçãos que alcançamos, os livramentos a qual o Senhor tem nos dado. Obrigado por sustentar as nossas vidas nesse tempo. Obrigado pela oportunidade que nos tem dado de estudarmos a Tua Palavra. Obrigado pela vida do Jacó, da sua família, que tem disponibilizado esse tempo todo domingo pela manhã, esse tempo que seria para a família, esse tempo para o cuidado dos filhos, cuidado com a casa. O Teu Filho tem tirado para cuidar da melhor parte, cuidar do Senhor, ó Pai, cuidar das coisas do Senhor. Obrigado pela vida do Teu servo,
e nos ajuda a cumprirmos o propósito a qual o Senhor nos chamou aqui de conhecimento da Tua Palavra. Graças te damos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos chamar aqui o meu brother Jacob. Acho que minha internet está variando, né? Ixi, deixa eu ver aqui. Vamos chamar de novo aqui. Vê se vai. Pastor, Fala, Jacob. Bom dia. Tudo bem? eu tava na oração aqui, não vi o convite chega um pouquinho antes, né, de terminar É, o delayzinho, o né? vídeo. Tem um delay, é verdade. É, Achei que por isso era que eu minha, demorei, desculpa. achei que era minha internet que tava com problema. Já aproveitei, a gente Não. orei antes de você entrar para a gente já dar início ao nosso estudo, né? Uhum. Tá me ouvindo bem aí? Tô. E o senhor tá me ouvindo? Tranquilo, aqui tá bom. Só melhorar minha. Ah, tá, agora legal. Então tava com a luz ruim aqui. Ah. Legal, gente. Vou deixar aqui novamente o nosso comentário de sempre. Deixe comentários, perguntas, sugestões. Vai escrevendo aí que eu estou aqui anotando, vou estar lendo e a gente vai respondendo no decorrer dessa live. E lembrando que depois essa live vai lá para o nosso canal do YouTube, o YouTube da igreja, onde tem outros estudos. Todas as outras perguntas estão lá. Hoje a gente já está na terceira parte do livro, né? Pergunta de número 36. Então, até a pergunta de número 35 está lá disponível. Você vai ter aí 35 horas de estudo. Você pode maratonar isso aí, dividir no mês, falar assim: vou estudar um por dia. Então, aí esse estudo virou um acervo nosso agora, tá lá no nosso canal do YouTube. A gente está gerando bastante material, conteúdo de estudos, mensagens, cultos, né, louvor, você pode ter acesso a tudo isso aí. E a tendência é a gente conseguir melhorar ainda mais, colocar recortes, algumas coisas assim para você poder participar, né, chamar um pouquinho mais, aguçar um pouquinho mais a sua busca, né, por conhecimento de Deus através da palavra. Essa é a ideia. Essa é a ideia, né? Ó o Luiz aí. Seja bem-vindo, pastor Alex, É, Luizinho, nosso faixa preta aí. só tá chegando aí. O pessoal tá chegando. Luizinho nos ajudou, inclusive, na divulgação, rapaz. A gente tá tendo validadores agora do nosso estudo. É, É, Paula era uma validadora nata e agora o Luizinho. Massa. a Luiz Obrigado tá. mesmo. Hoje tem comentário de Agostinho, Luizinho que é leitor aí também. Tá aí. Ele vai Vai gostar, né? curtir. Verdade, verdade. E ele é um leitor, assim, muito bom mesmo, porque o cara lê em inglês também, eu não consegui alcançar essa, essa, essa altura aí, essa estatura de varão perfeito É, ainda de ler em inglês, né, cara? O cara, daqui a um pouco. dia eu chego Daqui a lá. pouco vai trazer uns estudos, né? Do material em inglês aí, chamar ele Porque para trazer os estudos. os em inglês são melhores, né, cara? Então, na... Tem mais, né? Bem, vamos lá. Vamos Pergunta lá. de número 36. O estudo agora a gente vai falar, né, o que cremos a respeito do Espírito Santo. Mas antes da gente entrar nesse assunto, Jacó, eu queria jogar uma bola fervendo na sua mão, uma peteca assando, uma batata assando, desculpa. O que não é, antes da gente falar do que é, vamos trazer um pouquinho do que não é, Uhum. uma vez que a gente já ouviu tanta coisa errada sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Tantos lugares que já passamos, amigos que já vimos falar, que de Sim, fato não é e o povo confunde a respeito do Espírito Santo. sim. Ah, a tia chegou. Oi, tia, bom dia, tia Alice. Tá bom, oi aqui. Bom, o que não é, e isso não é. Só lembrando, né, pastor, que esses conceitos aqui não, não são de agora, são pensamentos a respeito da pessoa do Espírito Santo, talvez desde do início da igreja, né? Combatidos desde os apóstolos, desde os primeiros pais da igreja, mas que perduram, né?
pensamentos de que o Espírito Santo, primeiro, ele não faz parte, né, como pessoa da triunidade, né? Isso acho que talvez as primeiras discussões a respeito da triunidade ou da trindade, como a maioria conhece, né? Era justamente essa dificuldade de aceitar ou de enxergar a ação do Espírito Santo como uma ação de uma pessoa. Então já começa por aí. O pensamento geral, né? A gente tem até algumas doutrinas que focam bastante nisso, é que o Espírito Santo ele seria para muitos, uma manifestação do poder de Deus, uma espécie de energia, né, ali, um fluido cósmico, sei lá, alguma coisa desse tipo, né, em que emana de Deus, né, e por isso assim, figurado muitas vezes como vento, como fogo, como coisas assim mais abstratas, né? Então, isso é um dos pensamentos sobre ser uma espécie de energia que emana de Deus. Para muitos, ele é uma pessoa, mas algo assim como uma criatura, né? Algo que Deus pegou parte do poder dele e designou o criando. Então, ele é um agente de Deus, mas não propriamente faz parte, né, do próprio Deus. Eu acho que é basicamente isso. Não sei se tem mais alguma outra coisa assim, que o pessoal acredita que é bem importante, que é fora disso, além de ser energia ou uma criatura designada por Deus, tem mais alguma coisa? Tem uma visão que chama que ele é o poder ativo de Deus, ou seja, Poder para ativo, isso. poder ativo de Deus. É para que quando ele o faz, né? Por exemplo, Gênesis. Gênesis. Sei lá. É uma piada interna aqui, nossa, da gente, do Jacó. O Gênesis, voltando lá, Gênesis. Mas o Gênesis, o Vai tal ter jeito, né? do façamos, né? O tal do façamos, o homem e tal. Tem uma ideia que essa força que gerou todas as coisas, né? Esse poder ativo de Deus. É como se fosse algo desvinculado de Deus, algo que sai dele, mas não é Deus. E não seria essa, de fato, a visão correta de quem é o Espírito Santo, apesar de muitos crerem nisso. Há uma dificuldade quando se fala do Espírito Santo também como uma energia, para a dificuldade do que a gente vai falar diante de um Deus pessoal, né? Dessa questão do Deus pessoal, porque assim, uma energia não é uma pessoa, né? Uhum. Fica meio difícil. Aí a gente também não quer entrar em nenhum campo aqui da metafísica, muito menos da física quântica a respeito de, mas todos nós somos energia, não sei o quê. A gente não vai se preocupar com isso porque a gente não é cientista, tá? A gente estuda a palavra, a gente não é nem biblista ou assim, teólogo renomado, a gente estuda os teólogos. Então a gente não vai entrar em campo que a gente não conhece e tal, não vou entrar nesse mérito contigo. Porque pode ser que você conheça bastante de física e venha falar algumas coisas aqui pra gente e eu vou falar, beleza, legal, muito interessante. Mas a Bíblia fala assim. E a gente tá preso dentro dessas. A gente tá jogando dentro das 4 linhas aqui, ok? As 4 linhas aqui do texto bíblico, a gente tá nessa aí. Travou? Travou? Travou pra você? Para mim, não. Pra mim Não. também não. Pelo menos se travou foi muito rápido. Deve ser É que você imitou aí. É, É o não pode, algoritmo. não pode fazer que cai, né? O algoritmo não gosta muito dele. Então, A não ser que vamos. seja humorista. Vamos lá, então. Então tá contigo de novo aí. Então vamos lá para as respostas e a gente vai trocando uma ideia. Falando um pouquinho do que não é, só para Então, você ter uma ideia. O que não é, uhum. falando ao ponto de vista bíblico daquilo que a gente acredita, né? Foi energia de Gênesis. Então não é forçativa, né? Não é
poder ativo, não é energia, não é também criatura, né? Designada, como a gente até viu aí, não sei se você assistiu o Eternos da Marvel aí, tem muita, né, muita coisa bíblica, apesar de distorcida, né, mas é a interpretação dos autores lá, e com um pouco dessa visão, né, de seres com capacitados de um poder, vindos de um ser supremo e tal, e aí criar, ajudar a humanidade, enfim, também não é aquilo ali. Então vamos para o que é, né? Pergunta 36, então, o que cremos a respeito do Espírito Santo? Então, o que é, né? O que a gente acredita que é o Espírito Santo? E a resposta é bem curtinha e direta, né? Nós cremos, então, que o Espírito Santo é Deus, né? Que ele é Deus, coeterno com o Pai e o Filho, e que Deus o concede irrevogavelmente a todos que creem. E temos aqui a referência de João 14, versículo 16 e 17, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, e que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Quer alguma coisa daqui já, pastor? Ou já quer pular para Agostinho? Essa oração a oração sacerdotal está lá em João 17, mas essa explicação a respeito do Consolador, né, que não nos deixaria órfãos, Jesus já está dizendo ali da sua crucificação, voltando para o Pai, mas não nos deixaria sós, enviaria um outro Consolador. Essa ideia do outro Consolador era interessante. Eu sei que a gente ia falar já no comentário do Agostinho, mas só para ter uma ideia, um outro Consolador é um outro equivalente. Né? Uhum. É um outro legal. equivalente, não é um outro Consolador, alguém que substitua, não, é um equivalente. Assim como o Pai enviou o Filho, um equivalente, agora o Filho retorna ao Pai e envia um outro equivalente a eles. Então aqui a gente já entende que o Espírito Santo também é Deus. Um Deus triuno, né? Essa triunidade, porque ele tem a mesma relação com a divindade, né? A dança da trindade ou da triunidade, né? Como se fosse dizer isso. É um movimento onde os três estão agindo na vida do homem em todo o tempo, né? Hoje, o Espírito Santo, se a gente olhar no Antigo Testamento, Deus habitava no tabernáculo, né? No santo lugar, o santíssimo lugar, você não podia entrar até lá, a gente já falou disso lá nos estudos, lá atrás. É interessante falar bem rapidinho para trazer um pensamento, assim, uma construção de uma ideia. Mas Deus habitava em tabernáculos. Depois, Deus passou a habitar no Filho, né? No caso, assim, o Filho, a figura de Deus, clara, com os homens é o Emanuel, o Verbo encarnado. Andou entre os homens ali. Tanto é que quando um dos discípulos pede para ver o Pai, o que Jesus responde, Jacó? Que eu estou há tanto tempo com vocês, você ainda não viu, né? Como é que me fala para ver o Pai, né? Exatamente. Quem vê a mim... Ele já está aqui, né? Exato. Vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. E aí agora, em João, ele vai para o Pai, mas não vai deixar órfão, vai mandar um que tenha a mesma essência, que seja o mesmo, um equivalente. Eu acho legal essa questão da equivalência também, pastor, que é bom até dentro do... Porque não é difícil a gente encontrar dentro do próprio meio cristão, né? E mesmo quando estudando doutrina reformada e tudo mais, ou qualquer outro tipo de uma doutrina bíblica, mas que na prática fica um pensamento de uma hierarquia divinal, né? Deus Pai, o Criador, o Filho Salvador, o Espírito Santo Consolador, e muita gente apresenta isso ou tem para si, mesmo inconscientemente,
uma questão de importância hierárquica, né? Uhum. Como que também é uma doutrina que foi combatida já nos primórdios da igreja, sobre, né, o pai ser maior que o filho ser meio que maior que o Espírito Santo, né? Foi uma doutrina, inclusive, defendida, né, e combatida, porque não? Deus é essa pessoa apresentada, né, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Né? Eles estão em movimento, né, toda a ação de Deus é essa ação, como você falou, de uma dança em que os três estão no mesmo passo, no mesmo movimento, na mesma condição de poder e de ação, né? Então essa questão da equivalência, né? Assim como Jesus, né, veio representar o Pai, fala eu, né, vocês olham para mim, veio o Pai. Quando ele viu o Espírito Santo, né, o Espírito não vem aqui ordenado por Jesus porque ele está submisso de uma forma hierárquica ao Filho, mas é porque ele vem com esse papel a partir quando Jesus vai, né, ressuscita e vai aos céus, Uhum. envia ele à igreja para conduzir a igreja, mas de uma forma em poder igual, Sim. né? Então, é só. A tia fez uma pergunta aqui, eu também não lembro a questão do Do nome da hebraico eu não vou dança. lembrar, tio. Eu tenho esse conceito da dança, se eu não me engano, acho que quando a primeira vez que eu vi que me chamou a atenção, não sei se foi Jonathan Edwards que falou, não, foi John Stott, alguma coisa assim. Eu vi um estudo do Jonas Madureira falando, comentando a respeito disso. E eu acho que é John Stott que fala, que ele cita no estudo lá. Mas do hebraico não lembro. Mas só. E bom esclarecer isso também, né, pastor? A respeito da equivalência, né? Ele é Deus. O Espírito Exato. Santo é Deus, parte dessa trindade aí. E aí, eu acho que daí dá um gancho legal para o comentário do Agostinho aqui. O pessoal economizou no Agostinho, né? Tem só poucas linhas, praticamente um parágrafo. Mas você quer ler? Quer que eu leia aqui? Não, pode ler, pode ler. Eu estou abrindo o texto Eu vou bíblico ler aqui. para vocês. Então, a respeito dessa equivalência, né, a gente pode até introduzir o assunto assim. Agostinho vai falar então a respeito do Espírito Santo, né? E nesse trecho, que tem outros maiores, vai falar assim: porquanto, quando nosso Senhor soprou sobre os discípulos, dizendo: recebei o Espírito Santo, com certeza desejava que se entendesse que o Espírito Santo não era apenas o Espírito do Pai, nem do próprio Filho unigênito, pois o mesmo Espírito é, na verdade, Espírito do Pai e do Filho, fazendo com eles a trindade de Pai, Filho e Espírito Santo. Não Uhum. é uma criatura, mas o Criador. Não é uma criatura, mas o Criador que está lá desde o início, né? Desde o façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ah, tudo que foi criado, ele estava lá na criação, foi por meio dele, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A tia colocou aqui que, além do Stott, o Jonas Madureira fez essa relação depois, né? O John Stott vem antes. Ela, como uma descendente de alemão, né? Colocou o Bonhoeffer aí. O primeiro nome dele nunca sai da minha boca, porque minha língua não deixa, minha dicção não deixa eu falar. Mas esse cara é legal, esse cara aí se levantou contra o partido nazista, foi um ativista assim. Não foi um ativista, não, ele foi um cristão mesmo, muito bom, porque no momento que todos se escondiam, aceitavam ali a opressão, ele colocou a própria vida em risco aí. Não vou conseguir falar, tia. Vixe, Pode falar, pode vixe. escrever. Você vai ter que entrar junto com a gente na live aí pra eu poder falar. Ó. Não sai, não.
Mas é legal, Bonito, tem um né? livro ali que chama Discipulado, muito bom. Tô para ler ele agora também, tá na sequência. Tô fazendo uma fila aqui de livros De, aqui. de livro. Uns estão morrendo já estão conseguindo Christian matar. Bonhoeffer. Muito bom. Ah, então, assim, o Agostinho, ele de uma forma meio que resumida, vai esclarecer pra gente aquilo que a gente já tá falando aqui do início, que, que te empresta, ela tem o livro. Boa. Aí, ó. Só um minutinho, só um minutinho. Ô Paulo, sua mãe tá me ligando aqui. Liga pra ela, tá me ligando, vai derrubar a live. É... Tudo ao vivo, né? Vamos lá. Isaías 11:2. Isaías capítulo Isaías 11, 11. verso 2. Diz assim: O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dará sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento. A gente vai entrar na segunda parte do estudo, porque a gente já falou então que o Espírito Santo, ele é Deus, e agora a gente vai falar dos atributos do Espírito Santo. O que são atributos, né? Essas características imutáveis do Espírito Santo. Atributos, nós temos os nossos, né? Os atributos daquilo que Deus nos criou dessa forma. E a gente também fala dos atributos divinos, né? Os atributos de Deus. E quais são eles, então? O primeiro aí, eu vou pedir para o Jacó dar uma explanada dentro do comentário e eu vou ficar com os textos bíblicos. Então, eu acabei de ler aí Isaías, capítulo 11, verso 2, para a gente falar um pouquinho da ação do Espírito Santo na vida do homem, na vida da igreja, na missão, a missão que Deus nos deu, Uhum. tudo isso e o porquê então da pessoa do Espírito Santo. Por que que Deus, Pai, ao crucificar o Filho, né, a ressurreição do Filho, a levar o Filho aos céus, qual é a função então do Espírito Santo na vida do homem? Por que veio o novo Consolador aí, um outro Consolador que está na igreja até hoje, né, que selou o homem que o aceitou. E antes da gente falar do texto bíblico, eu não sei se nesse comentário ele vai falar, mas no comentário do Agostinho ele falou o seguinte, ó. Entende-se que o Espírito Santo não era apenas o Espírito do Pai, nem o próprio Filho, pois o Espírito é, na verdade, o Espírito do Pai e do Filho, fazendo com que eles, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, não uma criatura, mas um Criador. Não é aqui que ele vai dizer. Eu acho que Na é no segunda segundo, parte do é no comentário dos segundo Sons Storms, comentário, é. Vou deixar pra gente quando chegar lá, então. Porque há uma dúvida na igreja de quando a gente recebe isso. Isso, ó, falando do Espírito hum, Santo como isso, não é isso, é uma pessoa, desculpa, irmãos, perdão, é expressão de linguagem, tá? Mas quando nós recebemos o Espírito Santo, se você falar com o irmão de uma linha X, ele vai dizer que é determinado momento. Se você falar com o irmão de uma linha Y, ele vai dizer que é um determinado momento. Mas a Bíblia nos fala quando é. A Bíblia nos deixa claro quando o Espírito Santo habita no homem, e a gente vai falar disso no estudo agora. O Jacó vai voltar aí no uhum. comentário. Acho que está todo mundo conseguindo Eu acompanhar vou, bem, como a gente já leu, já estudou algumas vezes, para talvez a gente esteja meio que atropelando, mas eu acho que está indo tranquilo, né? Se estiver tranquilo, dá um joinha pra gente aí, quem está acompanhando, pra gente saber que está tranquilo. Não está indo rápido demais aqui. Pode falar, Jacó. o segundo comentário, o Sons Storms aqui, né? Ele começa falando, até por isso que a gente vai pular, né? A gente já adiantou um pouco o comentário dele. Ele começa falando sobre a facilidade que a gente tem em identificar Deus como Pai, né? E Cristo, né? Como o Filho e tal, porque são coisas palpáveis, né? Coisas dentro da vida natural do homem. Mas como o Espírito Santo é geralmente citado, inclusive na Bíblia, né? Assim como com umas manifestações mais abstratas, digamos assim, com esse conceito, né? Fogo, vento e tal.
cria essa dificuldade, né? Então ele vai meio que pincelar sobre isso também, né? Que o Espírito Santo faz parte da Trindade. E aí eu vou te ler rapidinho antes de chegar nos atributos, pastor, que eu acho que completa um pouco essa ideia, né? Aí ele vai ler assim, ó. Ele fala, né, que tem uma pergunta de um aluno lá do Gordon Fee, né, que era difícil, o Espírito Santo parecia um borrão cinzento para ele, mas aí o comentarista vai dizer assim: como isso é diferente do que lemos nas Escrituras? Ali vemos que o Espírito Santo não é a terceira categoria na divindade, como nós já falamos, né? Mas coigual e coeterno com o Pai e o Filho, compartilhando com eles toda a glória e toda a honra devida ao nosso Deus Trino. O Espírito Santo não é um poder impessoal ou uma energia etérea ou abstrata. O Espírito Santo é pessoal em todos os sentidos do termo. Aí a gente vai entrar nos atributos. Ele tem mente, né? Ele tem uma mente e pensa. Aí é o texto de Isaías que você já falou, né? O texto de Isaías que ele já falou. Então vamos para frente aqui. Ele tem uma mente e O texto pensa. de Isaías, ele vai dizer assim: o Espírito do Senhor, ele repousará sobre ele, e ele dá a sabedoria e o entendimento. Ou seja, né? O Espírito dá conhecimento e também o temor do Senhor. Então, o Espírito, mais uma questão de ser uma pessoa, pensa como pessoa. É que quando fala pessoa, a nossa cabeça é limitada, né? A gente que vê pessoas como nós, por isso que é fácil entender o pai e o filho. Porque pai e filho, vê pai e filho. Mas quando fala do Espírito Santo como pessoa, como é que é? Né? Porque não tem essa figura da antropomorfia, né? Quando a gente vai dizer a mão de Deus, a boca de Deus, olho de Deus, tudo isso. Mas a gente se esquece que Deus não tem absolutamente nada disso também. Não tem boca, não tem mão, né? Deus não é essa figura. O Filho, sim. O Filho, sim, porque o Filho foi o Verbo encarnado e teve o corpo glorificado. Mas isso aí, se você está com dúvida, tem estudo lá atrás falando disso aí. Tem um monte de estudo lá, beleza? Não, a gente não vai entrar aqui nesse mérito. Mas então pensa, é um Deus pessoal e ele pensa. Pode continuar, Jacó. E aí, se você for me dando um gancho, fala assim: pastor, leia tal texto e tal, que eu já estou com ele na mão aí. Pode ficar à vontade. A hora que você também quiser comentar algum dos textos que tem bastante, viu, gente? Tem muito texto aqui para referência. Hoje é dia de Bíblia. Por isso que a gente vai pular alguns. Então, ele pensa, né? Tem uma mente que pensa. Ele é capaz de experimentar afetos e sentimentos profundos. A referência aqui é Romanos 8. Vou só deixar assim, Romanos 8, aí pega Romanos 8 e lê lá que você vai achar aí a questão do Espírito experimentar sentimentos profundos. Uma coisa importante aqui também que eu achei, né? O Espírito tem vontade e faz escolhas quanto ao que é melhor para o povo de Deus e o que mais glorificará o Filho. Aí essa referência quer ler? Vamos ler. Atos 16. Atos 16, verso de número 7. Se você tiver acesso à sua Bíblia, a gente falou isso lá no estudo passado, para hoje ter Bíblia na mão. Então, Atos 16, verso de número 7. O verso de número 6 é quando Paulo tem uma visão lá para Troade, né? Então, o verso 7 diz o seguinte: quando chegaram à fronteira, né, tentaram entrar ali na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Em outras versões vai dizer o Espírito de Deus os impediu. Mas olha que legal que a NVI vai tratar como o Espírito de Jesus. Então, o comentário de Agostinho de Hipona, falando sobre o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus é o Espírito Santo, essa mesma pessoa, é legal quando a NVI traz essa característica aqui. Talvez você tenha Almeida Revista atualizada, talvez você nem tenha acesso à Bíblia aí, mas é isso aí. Você vê que Paulo queria ir para um lugar, o Espírito não o deixou ir.
A vontade A do revista Espírito... atualizada da Almeida também. Desculpa, pastor. Pode falar, pode falar. Não, é que na Almeida e atualizada, revista atualizada, também é Espírito de Jesus. Ah, a revista atualizada também é Espírito de Jesus. Também é Legal. Espírito de Jesus. Essa ideia de que ao que é melhor para o povo de Deus e o que mais glorifica o Filho é muito interessante. É muito interessante. Porque na característica humana, né, o homem, de forma geral, ele acha que Deus nos deixou aqui, soltou na terra e vai tocando a vida, né? E vida que segue, e você vai fazendo. E a gente se esquece que até o realizar das nossas vidas, né, a missão a qual Deus nos dá é uma ação do Espírito. É Ele que nos conduz, é Ele que faz absolutamente tudo. Quando um pregador ele é muito eloquente, ele é muito inteligente, tudo isso é verdade, é bonito de se ver e tal. Mas um cara mais eloquente, mais perspicaz, com uma melhor oratória, não tem poder para transformar vidas e conduzir esse povo para o arrependimento. Isso é obra do Espírito Santo. Então, inclusive o falar é obra do Espírito Santo. Inclusive o ir é obra do Espírito Santo. Porque esse texto de Atos eu acho muito bacana, porque no final ele não consegue ir para lugar nenhum, de repente ele dorme e no sonho aparece um jovem dizendo para ele para ir para onde? Eu tirei do texto aqui para. Não, eu falo aqui, eu falo. Fique em paz, fique em paz. Foi O jovem diz para a ele no parte sonho: passem a Macedônia. Uma porta foi fechada. Em outro lugar eles foram hostilizados, não conseguiram entrar. Aí eles descansaram, foram dormir, ficaram lá quietão, lá deitado e pensando: e agora, para onde a gente vai? E aí o Espírito o conduz em sonho, um jovem dizendo: passem a Macedônia. Aí eles levantam e falam: é para cá que Deus quer que a gente vá. A gente tem mania de querer levar Deus para onde a gente quer, né? Ah, eu quero uma igreja assim, eu quero um ministério assim, eu quero a minha vida assado, eu quero que Deus me use em tal forma. Por que que Deus não me leva para Boca Raton? Eu quero ser um missionário na Flórida. Eu não tenho nada contra os caras e tal, mas Deus nos leva como e aonde Ele bem quer. A gente precisa entender isso. A nossa vida é movida pelo sopro, aí sim, pneuma, né? No Espírito, Deus nos conduz. Então para de achar que não, é porque é isso que eu quero. Não, você pode, às vezes vai passar a vida querendo, cara. Então para de brigar com Deus. Deixa Deus te levar para onde Ele bem quer. Eu quero ir para a Suíça. E é importante também, isso, apesar de assustar muita gente, também traz um conforto, né, pastor? Porque assim, como o Espírito, né, como Deus tem compromisso com aquilo que é propósito dele, e para a glória, né, quando a gente fala glorificação do nome do Filho, na verdade, e o Filho glorifica o Pai, né? Então a gente vê também a Trindade trabalhando. Por isso que, independente, muitas vezes a gente olha para as estruturas e que estão indo bem pra caramba e de repente dá um pau lá e o negócio, né, para ou dá problema, né, ações na nossa comunidade, a gente às vezes pensa em umas ações assim, cara, isso vai dar certo, e aí daqui a pouco Deus direciona a coisa para outro lado, né? Então Deus tem compromisso com o que é propósito dele, né? Exato. E o Espírito vai guiar, né? E aí qual que é a diferença? Ele vai fazer, né? A diferença é o quanto de dor a gente vai querer sofrer no processo. Se a gente endurecer nosso pensamento, nosso coração, né, e querer a qualquer custo usar o poder de Deus, né, em nome do nosso ego, da nossa vontade, a gente vai sofrer, porque o Espírito Santo, como ele é vento, né, vai pegar a gente que é pó e vai falar: meu amigo, você é pó, vem cá, você não tem como você ficar onde você quer ou ir para onde você quer, porque desde o começo, né, voltando para Gênesis aqui, desde o começo a gente é pó, né? Isso é uma coisa muito interessante a gente lembrar disso, que a gente é pó e o Espírito é vento. Então,
quem é o pó na mão de Deus é guiado pelo vento do Espírito. E aí chega Uhum. onde Deus quer, né? Exato. Senão vai ser amassado, né? Vai ser amassado e prensado aí para poder entrar na linha de novo. Uma vez, cara, eu vi um cara, um pregador, é que de vez em quando eu tenho dificuldade em confiar nessa palavra. Eu vou deixar esse testemunho aqui para vocês. Mas eu tenho dificuldade, às vezes, de confiar na palavra que volta a ser aquilo que a gente estudou no domingo passado. Eu falei, não, por que que eu não confia, né? Porque o ser humano direto tá com o pé no barro, né? Ele volta, ele regride, e se ele entendesse a palavra, talvez ele não passaria por isso, mas direto eu passo nisso. Um pastor uma vez foi convidado para uma mudança de ministério, e logo de cara, assim, um convite do nada, e ele falou, não, não vou não. Aí a pessoa do outro lado falou assim, ó, mas como assim, pastor? O senhor não vai nem pensar? Não, não quero não, tá tranquilo. Mas o senhor não vai orar? Eu falei assim, mas orar por quê? E não é que eu tô dizendo que não é pra orar, tá, irmãos? Não é isso. Tô falando assim, que a pessoa falou, nossa, pastor, mas e se for plano de Deus? Ele falou, rapaz, se for plano de Deus, ele vai me pegar daqui onde eu tô, ele vai me colocar no peixe e vai me jogar aí na sua igreja e vai falar assim, agora, filho, você vai ver. Porque ele vai me moer tanto aqui onde eu tô, eu vou ficar assim tão amassado, as portas vão se fechar de tal forma que ele vai me impelir para ir para aí. Então, se é plano de Deus, fique em paz, que Deus vai me levar aí para a resposta que ele deu. Olha que interessante, Uhum. né? Às vezes a gente fica numa ideia de falar assim, não, mas será que Deus quer isso? Será que Deus não quer isso na minha vida? O que que o Espírito quer na minha vida? Quando na verdade a oração não é assim, né? É, a oração nossa tem que ser uma oração de Senhor, minha vida está nas tuas mãos, eu entrego tudo às tuas mãos. É porque a gente lê lá no Antigo Testamento Davi fazendo uma oração a Deus, perguntando se ele deve ir atrás para resgatar a família, e Deus responde, vai. E Deus responde, e quando for, mata todo mundo. E quando matar todo mundo, Uhum. pega lá as mulheres e traz de volta. Esse texto depois eu trago para vocês, mas foi exatamente isso que aconteceu. Os filisteus foram lá no acampamento, levaram a família de Davi, os animais e tal. Para ele tomar uma atitude ali, ele ora perguntando para Deus, Deus, o que eu devo fazer? Beleza. E essa oração a gente tem que fazer todos os dias. Senhor, qual é a tua vontade para minha vida? O que o Senhor deseja para mim? Só que a gente começa a ser umas vontades meio que específicas. Senhor, devo casar com fulano de tal? Não devo. Senhor, devo comprar esse carro ou não devo? Senhor, devo fazer não sei o quê? Meu amigo, devo comprar esse carro? Você vai lá ver o carro. Carro 2008, vazando óleo, não sei o quê, papapá, papá, tá dentro do seu orçamento. Você fala, não, mas Deus me deu esse carro. Vai quebrar. E depois não adianta você falar assim, Uhum. que cadê Deus que fechou a porta? Entendeu? Essa meninice nossa em relação a Deus precisa parar. A Tipo gente o precisa. comercial do McDonald's, né? Que tem agora, É, né? Se for para eu comprar o lanche, se for para eu comprar o lanche. vai, vai piscar o farol do cara ali e tal. Exato. A Paula fez um comentário aqui, é verdade. Ela falou: na verdade, a gente quer achar um responsável pelos erros da gente, né? Que a gente joga para É. Deus a oração e fala: e agora? Como é que é e tal? Então, entenda, voltando qual é toda a história, entenda que o Espírito Santo está conduzindo as nossas vidas. Deus não nos deixou à mercê e tal. E isso não impede, como batista que somos, não impede a nossa ação arbitrária. Porque você vai ver que no decorrer do texto aqui tem coisas que fizeram também em relação ao Espírito Santo, né? Quando a gente vai entrar aqui na parte da Uhum. questão da mentira, por exemplo. Então eu falei assim, então a gente é robô, é maquininha na mão de um Deus. A gente virou maquininha na mão de um Deus irado. Não, não viaja, não viaja, não confunda as coisas. Sua vida está acontecendo e tal, mas não significa que Deus não está cuidando de você. Eu vou decidir se eu vou comer agora banana, se eu vou tomar uma água de coco, se eu vou comer, se eu vou almoçar ou se eu vou tomar café só, ou se eu vou comer a sobremesa antes do almoço, a minha vida continua. Deus nos deixa, entendeu? Essa confusão na mente às vezes, de um calvinista mais extremo, ela complica um pouco na prática, né? Na prática de vida. Então, É. eu acho que é outro assunto já. Mas vamos que vamos. Não, o pessoal tem que parar de, em vez de querer ser, né, ficar achando ruim de querer ser robô, né, na mão de um Deus maníaco perverso, né, se entregue para ser um barro na mão de um artista, né? Eu acho que é mais isso.
Deixa ele te moldar. Deus Boa. tá mais a ver com um artista controlando o barro do que um tirano controlando um robô. É Exato. mais isso. Então vamos para frente sobre a vontade. Agora a gente está, vemos até mais da personalidade do Espírito quando ele é descrito como se entristecendo quando nós pecamos. É uma referência lá de Efésios 4. O Espírito, não menos que o Pai e o Filho, entra em vibrante e íntimo relacionamento com todos em quem ele habita. Vai ler alguma coisa aqui, professor? Ou vai para frente? Que ele habita, o Espírito Santo habita em nós, esse texto está lá em Efésios também, né? Coríntios. Ah, tem Efésios também, né? Tem Efésios, né? Quando a gente recebe ele, o penhor da nossa salvação, né? Eu não Uhum. sei se ele vai. Ah, não, ele vai falar lá no final, Efésios 2, 21, 22. Não, pode deixar, porque a parte eu queria falar quando nós o recebemos, mas tá na frente, pode ir. Ah, tá. Então, deixa eu adiantar aqui. Aí, o Espírito fala, tá lá em Marcos e Apocalipse, ele testifica, em João 15 e, 16, né, e João 16 também, ele encoraja, ele fortalece, ele nos ensina, e especialmente em tempos de emergência espiritual, né, nos ensina especialmente em tempos de emergência espiritual. E aí vai falar, mas que o espírito é pessoal, isso se vê porque é possível mentir para ele, insultá-lo e até blasfemá-lo. Eu acho que é aqui que o senhor quer dar um pouco de atenção, Isso, né? vamos lá. Essa É possível pessoalidade do mentir espírito. para ele. Bem, se Deus sabe todas as coisas, né? Que aí o pessoal às vezes fica sem entender isso aí. Por que que a gente entende então que o Espírito Santo ele é pessoal? Vamos lá. Atos 5:3. Eu vou ler o versículo e o Jacó vai explicar o que que é esse mentira aí. Então perguntou Pedro para Ananias, né? Como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Novamente, Pedro perguntando, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir para o Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro a qual tinha da sua propriedade? O que que Ananias e Safira fizeram? Eles tinham uma propriedade, eles vendiam as propriedades, colocavam nos pés dos apóstolos tudo lá o que tinham e não tinha necessidade nenhum dos que estavam lá. Não é uma prática que a gente fala que é normal acontecer e tal, mas porque depois essa igreja começou a ficar uma igreja pobre, começou tal, não é isso que a gente quer dizer, mas venderam. Quando eles venderam a terra deles, eles chegaram e entregaram aos pés dos apóstolos, ali no caso Pedro, dizendo aqui, tá tudo aqui. Mas não, eles guardaram uma parte, eles esconderam, mas falaram que estava tudo lá, falando para Pedro. Só que não estava mentindo para Pedro, estavam falando para o próprio Espírito. E Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, virou e falou: por que deixou Satanás tomar conta do seu coração? Por que deixou que o dinheiro fosse a porta para que Satanás tomasse conta de vocês? Quando vocês olharem e falar, isso já é muito dinheiro. Eu acho que isso bate às vezes no coração de algumas pessoas também, quando vai ofertar na igreja, tem alguma obra lá para fazer, fala, dinheiro demais. Pagar remédio para alguém que está precisando, fala, dinheiro demais, não vou dar tudo isso não. Às vezes bate, né? Mas e aí, Jacó, como é que é esse lance da mentira aí? Gente, tô tomando muita água É, porque o Covid manda a gente se hidratar, né? Desculpa aí. eu acho importante só destacar um pouquinho também que a questão aqui não é o dinheiro, né, professor? Hoje em dia a gente tem que, infelizmente, fazer, por conta de alguns, fazer essa sublimação aqui, né? A questão não é o dinheiro, né, que Ananias deu. Ele poderia ter vendido e não ter dado nada, né? Ter falado para Pedro, vendeu, Deus abençoou, estou aqui, se precisar de alguma coisa, a gente vê o que pode dar. Né? A questão do diabo aqui, que Pedro vai falar, né? Satanás encheu o coração dele com a mentira, não era nem em relação ao valor, mas a intenção dele de querer se aparecer, né? Dentro do povo ali e querer usar a oferta para
uma espécie de propaganda. Olha só como eu sou piedoso, estou dando tudo, né? Sendo que, na verdade, não foi isso que aconteceu. Ele poderia, se ele tivesse sido sincero, né? Falando, Pedro, vendi, peguei um pedaço, está aqui minha oferta. Amém. Provavelmente, né? A Bíblia não fala isso, mas provavelmente, entendendo o texto aqui, não teria tido problema nenhum. Eu tinha depositado a oferta ali e acabou. Mas a ação de Satanás no coração dele em relação à mentira é essa intenção de querer se parecer piedoso, né? E, inclusive, a gente vai entrar nesse assunto logo, daqui a pouco, em Mateus 6, né? Não hoje, mas a gente quando Jesus adverte exatamente sobre isso, né? Não queira ter uma vida piedosa de aparência, né? Exato. E é isso o que acontece aqui. Então ele tenta, né, enganar o apóstolo ali, os apóstolos. Então ele mente para o Espírito, na verdade, não porque o Espírito não sabia. Tanto sabia que quando ele fala que era tudo, o Pedro já sabia que não era, né? Então, poder mentir para o Espírito Santo antes que alguém pense assim, mas não é Deus? Se é Deus, como é que ele não sabia? Ele sabia, tanto que Ananias sofre a consequência aqui da sua mentira, ele pensando que poderia, né, levar alguma vantagem aí, e com essa mentira é repreendido e morto. Também uma outra ação do Espírito, né, para que a igreja, para que o povo, aquele povo que estava se formando ali, tivesse temor e entendesse que aquilo não era bagunça, né? Estava chegando muita gente, né? O evangelho estava ficando meio hypado ali na Jerusalém e tal. E os apóstolos, nesse início, né, da comunidade, fazendo bastante milagre, desafiando Roma e tal, chegou todo tipo de gente, como é a igreja até hoje, né? E então tem essa ação do Espírito aí, o cara morre, né? Fala assim, por que ele não só ficou gago, ou sei lá, teve qualquer outro tipo de defeito, mas morre esse casal, aí levantando um temor na igreja aí. Então, gente que tenta ter uma vida aparentemente piedosa, sabe, que, como o senhor falou domingo passado, você pode mentir para o pastor, pode mentir para o marido, para a esposa, para o chefe, para quem quiser, mas para o Espírito Santo não tem como, para Deus não há como mentir. E graças a Deus que esse tipo de ação não é tão comum hoje em dia, né? Deus, senão a gente ia morrer direto. Né? Senão a igreja ia ter que. A galera ia. Acho que ia todo mundo ter que subir. ter um cemitério atrás da igreja. Pá! Todo mundo... Graças a Deus. Então a questão da mentira do Espírito Santo não significa que ele consegue ser enganado, significa que eu sou um coração mau enganador que minto para uma pessoa, um Deus pessoal. Também ele. E assim, além dele, a gente mente para Deus também, a gente fala um monte de coisa para Deus, a gente faz voto que não vai cumprir, a gente fala coisas que não vai fazer, a gente. Nossa palavra, ela não é uma palavra confiável, né? Por isso que é maldito mesmo o homem que confia no próprio homem. Quando a gente vai dizer isso, não é confiar nos outros, não, é confiar na força do próprio homem. Maldito é esse homem também, que acredita que eu vou, né? Por quantas vezes eu já fiz isso? Não, vou fazer tal coisa, não sei o quê. Não fiz nada, cara. Todo mundo começa o ano dizendo assim, as leituras, né? Um exemplo bobo, mas olha, todo mundo começa todo ano falando, esse ano eu vou ler a Bíblia toda até tal época. Não, mentira, cara, vai nada, já faltou um monte de texto já. Papo furado. Não faz voto não, cara. Lê só, vai embora. Vai lendo. Vai lendo. Tem um irmão que fala pra mim, pastor, vamos fazer um plano? Eu falo, vamos pôr um plano, vamos lá. Mas com plano ou sem plano, tem que ser um negócio seu com Deus mesmo, cara. Porque senão não adianta. A igreja começou a fazer artimanhas assim para o povo poder orar, estratégia de oração, de leitura da palavra, quando que tem que ser um negócio pessoal mesmo, tem que sair do seu coração. Uma vontade, uma busca para conhecer mais a Deus, né? A gente põe estratégia, mas é igual o cara que quer emagrecer, paga academia e nunca vai. É a mesma coisa, cara. Entendeu? Você tem acesso à Bíblia, tem plano de leitura, você tem audiobook, você pode
fazer um monte de coisa. Se não tiver vontade, não vai sair do lugar. Não... O caminho é muito bom. Começa que é uma beleza. Tudo é assim, né? Mas na decorrência, os primeiros dias lota, tudo vai. Constância que é o resultado. Então, a mentir é possível porque a gente mente. Insultá-lo. Hebreus capítulo 10, verso 29. Hebreus 10, 29. Qual mais servo castigo julgam vocês? Merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Qual é o maior castigo, então, a severidade sobre esse que profanou, que insultou, né, o sangue que nos trouxe um insulto ao Espírito da graça, né? E também blasfemá-lo, esse texto que Jesus vai deixar para a gente sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não há perdão, versos 31 e 32 de Mateus capítulo 12. 31 e 32. Por este motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito não será perdoado nem nesta, nem na era de há de vir. Não há perdão para aquele que fala contra a pessoa do Espírito Santo, porque o único que pode nos levar ao conhecimento de quem Cristo é e Cristo nos levar ao Pai é o próprio Espírito, né? Espírito. Se eu blasfemo contra ele, se eu acho que, né, falo questões a respeito dele, não tem como ser perdoado, não creio nele. Como é que eu vou ter perdão? Como que eu vou conseguir me achegar ao perdão de Jesus se eu não Isso não tem a ver com questões doutrinárias, de ações extraordinárias, espirituais. É bom ressaltar isso também, né, pastor? Que muita gente encara, né, essa reação às ações extraordinárias do Espírito Santo de algumas doutrinas como esse tipo de blasfêmia, e não é isso que Jesus está falando aqui. Né? Até mesmo porque não era uma questão da época. Né? Então, sobre ações e experiências espirituais extraordinárias, são questões doutrinárias para outra conversa, mas quem tem dúvida, quem crê, ou às vezes tem gente que até não, né, isso tem a classificação, né, cessacionista, continuista e tudo mais. Então, assim, isso vai da experiência de vida mesmo, como o senhor estava falando, né? Então, essa blasfêmia é negar, talvez, a correção, é endurecer o coração, porque sem a ação do Espírito a gente não consegue ser convencido do pecado, do juízo, e automaticamente a gente fica fora, né, de uma condição aí de poder ter o Evangelho frutificando dentro dos nossos corações. Exatamente. Agora... Mais alguma coisa? Agora, eu queria destacar a questão do... A gente falou de alguns atributos aqui, não falamos todos, tá, irmãos? A gente deu uma pincelada. O tema do Espírito Santo seria um tema aí para a gente trabalhar 3, 4, 5. A gente vai falar assim de forma agora ramificada, mas essa é uma abrangência, tem muitos textos bíblicos aqui, muitas referências. Os irmãos da nossa igreja que tem o livro, leiam os textos bíblicos, leia de novo o comentário. Chega lá na quinta-feira afiado que vai dar bom, né? Vai ser legal porque a gente vai aprender junto. Aí Deus vai falar com você, o Espírito dele vai te conduzir na leitura, sua mente vai clarear e você vai trazer algo pra gente que a gente não viu aqui e não conversou. Olha que coisa bacana. Isso é o Espírito Santo que faz. Quando a gente recebe o Espírito Santo, o texto não está dizendo aqui muito claro para a gente no comentário, mas eu queria falar para você quando a gente recebe o Espírito Santo, quando nós somos batizados no Espírito. Isso é muito legal falar, porque tem muitas visões doutrinárias diferentes. E Jacó, quando que nós somos batizados no Espírito Santo? Quando ele passa a habitar em nós.
com data e dia, e O dia dia eu não sei se marcado, você vai guardar. o Você dia lembra? vai difícil, né, cara? Ah, eu acho, cara, depende da época, a visão. Assim, eu fui batizado na presbiteriana, né, cara? Então, tô bem cedo. Aham. Mas é lógico que como a herança é só de Deus, né? Deus não tem neto. Acredito que eu fui, graças a Deus eu tive esse privilégio de ser ensinado bem cedo, mas ao longo do tempo eu Deus foi me iluminando meu pensamento, me atraindo, né, cada vez mais para Ele. E isso não faz assim muito tempo, não. Não. Apesar de estar na igreja desde criança, eu tenho sido atraído com uma força, né, assim, com algo, uma força mais pulsante de uns anos para cá, assim, mais na maturidade. E eu acho que isso é um pouco, acho que vai depender da experiência de cada um, né? Essa questão mas de uma maneira geral, quando a gente se reconhece, né? Quando a gente olha para a nossa vida e vê a necessidade de um Salvador, é a ação, é assim, já imediata do Espírito na gente, né? Acho que e a partir daí é a obra dele, né? De restauração contínua até a eternidade. Mas eu acredito que é isso. Acho que quando Sim. vai, vai depender da experiência de vida, né? Algumas pessoas vão estar afastadas disso completamente e em algum momento vai receber esse chamado, né, de uma maneira às vezes mais direta, né? Tem o meu caso, que eu acho que é um pouco parecido com o seu também, que isso vai sendo uma experiência ao longo do tempo, mas chega uma hora que você olha e você já está indo, né? Você está dentro do rio, né? E não tem como nadar contra e jogar, se entregar para a corrente mesmo. Mas eu acredito que a chegada do Espírito na pessoa é a partir do momento que ela se reconhece como pecador, como alguém Exato. que precisa de um Salvador. Não sei se está O certo. texto, o texto bíblico para que você está dizendo, e é exatamente isso, para a base doutrinária nossa, é Efésios capítulo 1, não está no nosso livro, mas eu quero deixar para vocês. Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. E qual é a função, então? Qual é o papel principal? É isso que a pergunta vai dizer. Qual o seu papel principal em nós? Isso está lá no terceiro parágrafo. Peraí, terceiro? Primeiro, segundo, isso, terceiro parágrafo do nosso comentário. Eu queria que você falasse um pouquinho. Acima de tudo, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Romanos 8:9. Seu papel principal em nós, o templo de Deus em quem ele habita, que é o texto que a gente acabou de ler, quando reconhecemos ele habita em nós, somos agora templo do Espírito Santo, é direcionando ao outro, orientando ao outro, enquanto ele ministra, conduzindo nossa atenção à pessoa de Cristo, para despertar em nós afeto de coração e devoção ao Salvador. O texto que ele colocou também aqui está em Efésios 2, 21 e 22. Eu vou ler o texto e vou deixar o Jacó concluir o nosso estudo essa manhã. Efésios 2, 21 e 22. No qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por meio do seu Espírito. Conclusão está com Jacó, então. Qual é a função do Espírito Santo? A gente falou do que ele é, a gente falou do que não é, a gente falou dos seus atributos e agora a gente está falando da sua função em nós. Acho que o principal é a condução da igreja, né? A condução da igreja
E é interessante, né? Todo o corpo, né? Independente da linha de crença ou estudo científico que as pessoas entendem, mas é necessário uma energia vital para que os corpos permaneçam vivos, né? E a igreja é um corpo, né? O corpo Amém. de Cristo, corpo cósmico, poderoso, né? Pensado e imaginado e criado desde da eternidade, né? Então, e o Espírito é a pessoa, né? A personalidade divina que habita a igreja e vai desenvolvendo e trabalhando ela preparando, né, para a glorificação. E é muito interessante esse texto que o senhor leu sobre edificação, né? É, eu acho que a nossa mente aqui, a nossa mentalidade ocidental, século XXI, quando a gente fala de edificação, construção, a gente pensa muito em tijolo e bloco, né? Uhum. Coisinha já formatada ali, cada um, né, padrão, né? Mas quando o texto bíblico vai falar sobre edificação, inclusive, um versículo antes, né? Fala que a gente está edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo a pedra angular, né? Que é uma pedra, está falando justamente sobre a construção feita em pedra. E aí é legal essa visão do corpo e uma edificação em pedra, porque uma edificação em pedra, cada um é de um jeito. Cada quina, cada pedra tem seu tamanho, tem seu peso, tem seu ângulo. Né? E o Espírito Santo é o construtor, né? Que vai ali tirando nossas quinas, deixando a gente com o tamanho, com a forma certa, para que a gente se encaixe dentro dessa edificação, onde a presença de Deus vai estar fazendo a sua habitação. Né? Então, ser edificado também dentro para esse santuário, né, é receber do Espírito esse tratamento. Né? Assim como o corpo, cada um tem sua função, está encaixado num, num lugar diferente, para uma função diferente, como pedras desse santuário vivo, a gente também tem a ação do Espírito moldando a gente, né, Uhum. para poder se encaixar nessa edificação, que o final é glorificar o nome de Deus, ser a habitação dele. Então, a função do Espírito Santo, acho que de maneira geral, é essa: conduzir a igreja como o corpo de Cristo e, junto desse corpo, ir edificando, né, o reino de Deus na terra, trabalhando em nós, cada um com a sua, da forma que ele acha melhor, e moldando todos nós para a habitação de Deus. Acho que é bem geral isso, mas acho que dá para entender por que tem tanta gente diferente desde sempre na igreja, Exato. e que acontece algumas coisas na igreja, né, que às vezes assustam o nosso pensamento, nossa mentalidade humana, mas Uhum. é esse trabalhar do Espírito, né, que ele é consolador, mas ele não, às vezes a gente acha, Espírito é consolador, tem a ideia dele ser um psicólogo, um terapeuta, né, fica sentado escutando, escutando nossos problemas, Uhum. quando na verdade ele é a pessoa que está conduzindo a gente. Ele Exato. está conduzindo o corpo e edificando a igreja, trabalhando para que ela seja a perfeita habitação do, de Deus, né? Do Deus triuno, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acho que é mais ou menos isso. Muito bom. É isso aí. Gente, assim a gente chegou ao final do nosso estudo hoje. Pergunta 36, muito assunto, muita coisa. Não dá para acabar assim em 1h15 aqui. Hoje foi 1h15, 1h20. Tem muito assunto ainda para tratar. E eu convido você para estar presente conosco na quinta-feira. A gente vai tratar esse assunto agora de forma presencial. Se você tem dúvida, quer trazer um comentário, quer falar um pouquinho mais, é legal ter esse apoio, né, dos irmãos lá com a gente aprende juntos. E o outro detalhe é que esse estudo vai para o YouTube, você vai ter ele disponível lá no nosso canal, igual os outros.
A gente está gerando bastante conteúdo em relação ao estudo bíblico. A ideia é que a gente continue fazendo isso, melhore o processo, consiga deixar em outras plataformas. Tem muito sonho aí para a gente colocar no papel e colocar em áudios, tudo aquilo que Deus tem nos dado nesse tempo como igreja, né? Uma visão estabelecida de uma igreja e uma teologia muito boa. Não que a gente tenha a melhor teologia, mas uma teologia bíblica. Isso é boa. Se a teologia é bíblica, é muito boa. Saiu da Bíblia, Tá na não Bíblia. presta. Saiu da Bíblia, não presta para nada. Então, uma teologia boa é uma teologia bíblica, né? E queria convidar você também para 19 horas estarmos juntos. Não todos, mas vocês que estão lá com o Jacó, Harry, o pessoal aí. E eu vou estar acompanhando aqui a live. 19 horas, presencial e online, o nosso culto lá na IBEM. Acho que é isso, os avisos nossos por enquanto são esses ainda, né? A gente não Por tem... enquanto, sim. A gente está no início ainda aí de janeiro, terminando o mês, aí a gente volta com mais atividades. Tem tido uma atividade física na igreja, que é o jiu-jitsu. Se você é um cara que gosta de jiu-jitsu, procura a gente aí no privado. Tem lugar para você junto conosco lá. Grande abraço a todos, Deus abençoe. Um domingo assim Abraço aí, pastor. abençoadíssimo, né? Uma comida muito boa em família, que você possa ter esse tempo aí de descanso aí, um domingo com a sua família. Não tá aquele calor escaldante, dá para ir dar uma caminhada na praia sem o sol queimar a moleira. Dá para você fazer isso aí, né? Hoje dá. Um grande abraço, Jacó, abraço a Tami, abraço as Abraço, crianças. pastor. Deus abençoe, saudade de todos vocês. Uma semaninha já dá para dar saudade pra caramba, né? Ficar preso em casa é ruim, Né? ruim demais. Quando que você vai estar liberado? A partir de Tem segunda. ideia? A partir de Segunda? segunda. Agora são 7 Segunda dias. amanhã ou a próxima? Segunda agora, amanhã. Amanhã? Então a partir de segunda. Se hoje e amanhã não tiver febre, então a partir de segunda eu tô. Já dá para dar uns rasantes aí. Legal. Um grande abraço, gente. Deus abençoe. Eu vou pedir para o Jacó fazer essa oração final e a gente vai encerrar logo em seguida a oração. Deus abençoe. Um bom domingo para todos. Amém. Deus, muito obrigado, Pai, mais uma vez pela oportunidade de estar na Tua presença. Te agradecemos pela condução, ó Deus, do Teu Espírito aqui na nossa conversa e que esse mesmo Espírito, ó Deus, nós já sabemos que vai levar, ó Deus, essas palavras onde tiver que levar, chegar em quem precisa chegar. E é verdade, Pai. Com isso, ó Deus, não por nós, mas porque a Tua palavra é poderosa, Deus, porque o Senhor tem nos dado essa graça, Deus, de manifestar, ó Deus, Sua palavra, Sua vontade, Seus propósitos, ó Deus, de salvação e restauração através dessa conversa, nesse momento tão precioso. E nós te agradecemos por isso. Pedimos que continue, ó Deus, a recuperação do pastor, da Paula, dando, ó Deus, graça, sabedoria, força, Deus, restaurando, ó Deus, seu vigor, tornando, ó Deus, cada vez mais forte, sadio, ó Deus, seus corpos. Assim também como todos os nossos outros irmãos, ó Deus, que têm passado por dificuldades, ó Deus, de sua saúde, familiares, ó Deus, que o Senhor esteja, ó Deus, com cada um. Nesse momento, ó Deus, e a qualquer momento que essa oração for ouvida, Senhor, que sua ação, ó Deus, poderosa, ó Deus, e bendita, esteja em cada lar, ó Deus, que recebe em nome do Teu Filho Jesus. Conduza seu povo, ó Deus, mais esse dia. Logo mais, ó Deus, prepara nossos corações para estarmos juntos, celebrando, ó Deus, o Teu nome e aprendendo um pouquinho mais com a Tua palavra, Senhor. Amém. Obrigado por tudo, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, gente. Deus abençoe. Pastor, até mais. Até mais, tchau.